de astronomia e que utilizavam essas enormes pedras para montar um grande calendário a céu aberto. Na região entre a Praia Mole e a Barra da Lagoa, ao leste da ilha de Santa Catarina, foram descobertos 3 observatórios astronômicos montados com grandes blocos de pedra. Depois de ver o Sol nascendo entre 2 pedras no Morro da Galeta pela primeira vez, a curiosidade levou o pesquisador a muitas outras descobertas. Depois eu vi o Sol nascendo no meio dessa pedra aqui e comecei a botar o Sol todo dia no meio dessa pedra e fui caminhando com ele, vindo daqui para cá, até que cheguei nessa plataforma aqui. A partir daqui eu vi que o Sol nascia em relação a essa na primavera e em relação a essa no solstício de inverno. Se nós observarmos o nascer do Sol ao longo do ano, vamos perceber que a posição dele em relação ao horizonte vai se mudando. Com a proximidade do verão, ele vai nascendo na direção sul, até chegar a um ponto onde ele para e reverte o seu movimento. Esse ponto onde ele aparentemente fica parado se chama solstício de verão. A partir do momento que ele começa a se movimentar para o norte, ele vai atingir um outro ponto no inverno chamado solstício de inverno. Então, o rumo que o Sol nasce na linha do horizonte, no verão, é 116 graus. Na hora que ele nasce na linha do horizonte, no outono e na primavera, é 90 graus. Na hora que ele nasce na linha do horizonte, no inverno, é 62 graus. Então, esses alinhamentos fecharam aqui e fecharam aqui. Então, depois eu verifiquei que essas pedras faziam parte de um calendário. E aí são 3 calendários, 2 de horizonte e 1 de montanha. Outra descoberta surpreendente é o fato de esses calendários estarem posicionados com exatidão em relação a monumentos antigos de outros continentes. Esse pôr do sol aqui, que é esse mesmo aqui, que parece uma pessoa assim, está alinhado para Machu Picchu, solstício de inverno. De manhã cedo eu estou alinhado perfeitamente com a pirâmide às 8 horas da manhã. E no final da tarde eu estou alinhado perfeitamente com Machu Picchu. Tem um outro alinhamento dessa pedra aqui de equinócio com a pedra balão no Monte Verde, alinhado exatamente com a pirâmide do Sol no Nesp, em Teotihuacan. Então, se existem esses 2 pontos extremos de verão e inverno, existe também ponto intermediário chamado equinócio. Equinócio significa dia igual à noite. Aqui na ilha de Santa Catarina, nós temos formações rochosas, alinhamentos rochosos relacionados com esses pontos de solstício e de equinócio. De modo que uma tradição antiga, ou até mesmo nós atualmente, poderíamos fazer uso desses alinhamentos para entender essa mecânica de solstícios e equinócios. Monumentos megalíticos e vestígios deixados por povos da antiguidade são um objeto de estudo da arqueoastronomia. Em Florianópolis, o Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Arqueoastronomia trabalha pela preservação de monumentos megalíticos e inscrições rupestres em vários pontos da ilha. Quando ocorrem solstícios e equinócios, são realizadas caminhadas para observar o nascer e o pôr do sol nos observatórios já descobertos. Desde 2007, o IMA tem promovido caminhadas arqueoastronômicas com vários objetivos. O principal deles é fazer as pessoas observarem esses fenômenos sazonais usando esses sítios astroarqueológicos. A caminhada também tem um duplo objetivo, porque dessa forma as pessoas têm a oportunidade de conhecer os sítios arqueológicos, conhecer as inscrições rupestres, bem como os próprios alinhamentos, assim como ajudar a preservar esses sítios astroarqueológicos. Aparentemente, os antigos habitantes do litoral tinham vários meios para medir a passagem do tempo. Em um sambaqui próximo à cidade de Laguna, Adnir Ramos encontrou o que pode ter sido uma espécie de relógio solar ancestral. Então eu virei ela norte e sul, leste e oeste. Aconteceu que esses 2 pontos apontaram exatamente o alinhamento do Sol no solstício de inverno. E as quinas estão apontando
para o sol nos equinócios. E esse outro ponto aqui, alinhado com aquele, está apontando para o sol no solstício de verão. Então eu montei esse aparato aqui para mostrar como funciona o movimento aparente do sol durante as estações. Então vai ver que a sombra tem um limite para lá e tem um limite para cá, que ela não passa desse limite. Eles completam um ciclo de 6 meses para lá e 6 para cá. Se quiser, você tem uma metade do ciclo de 6 meses, que é 3 meses. Então aqui já dá para dividir o ano em 4 partes. Com essas descobertas, surgiram novas perguntas. Afinal, quem posicionou esses blocos de pedra com tamanha precisão? É uma hipótese, claro, não dá para confirmar nada, mas tendo a premissa de se encontrar um relógio desse e vários desses relógios maiores, ou calendários, então dá para ver que esses homens que viveram aqui no litoral, eles eram pessoas muito sábias. Até agora nós não temos evidências convincentes de que alguma antiga tradição aqui da ilha de Santa Catarina fez uso desses alinhamentos. Embora seria plenamente possível elas utilizarem para determinar a época certa de caça, pesca e coleta de alimentos. Porém, há necessidade de pesquisa adicional para fazermos essa relação. Será que realmente alguma antiga cultura da ilha fez uso desses alinhamentos ou tinha conhecimento dessas ferramentas básicas de astronomia? Eis uma questão a ser respondida. E isso vai fazer com que a ciência mais tarde aceite esse conhecimento e comece a pesquisar, porque até agora eles estão jogados no tempo. Eu pedi licença para fazer essa exposição e fazer a cópia das inscrições, não me cederam porque não existe arqueastronomia, não existe monumento megalítico no Brasil. Por que não existe? Porque nenhum foi estudado. Mas se eu não divulgar, as pessoas também não vão saber que existe e não vão estudar. Não vou despertar a curiosidade científica de ninguém. Ainda pouco conhecidos, os megalitos encontrados na ilha seguem desafiando a curiosidade dos pesquisadores. A mera existência dessas pedras monumentais serve para nos lembrar de mistérios que a ciência atual ainda não tem meios de explicar. Esses desafios do passado vêm testar nossa capacidade de descobrir e compreender mais sobre nossas próprias origens. Que é assim, pessoal, vamos pescar. Ó! Tá gostoso aqui, viu? Ai, que maciez! Essa é uma das mais belas capitais brasileiras. Fica numa ilha. Aqui existe a combinação perfeita entre cidade e natureza. Toda a praticidade, o conforto que uma cidade oferece, convivendo lado a lado com uma natureza exuberante, maravilhosa, com praias, dunas, mar, lagoa, um lugar único. O Brasil é aqui, em Florianópolis, Santa Catarina. Começando a minha viagem aqui na ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Fica mais fácil esses dias
que eu vou ficar aqui, eu dividi os meus passeios em 4 dias. Então hoje eu vou conhecer a parte norte da ilha, depois amanhã eu vou conhecer a parte leste, onde estão as praias, depois eu vou conhecer a parte sul, onde a vida lá parece ser mais tranquila, as pessoas parecem que vivem como antigamente, assim. E depois eu vou conhecer o centrinho, aqui a cidade mesmo de Florianópolis. Acho que vai ser uma viagem interessante, tem bastante coisa aí pra descobrir. Vou me atirar em Florianópolis. A capital de Santa Catarina fica numa ilha oceânica com mais de 400 quilômetros quadrados, chamada de Ilha de Santa Catarina. Aqui moram mais de 300 mil pessoas, espalhadas também em uma parte do continente. Nessa ilha existem cerca de 100 praias com características diferentes, ecossistemas variados, sítios arqueológicos e povoações de pescadores. E para começar o meu trajeto, vou tomar a direção norte da ilha. Deus, quando terminou o seu grande projeto do planeta, ele queria fazer um grande enfeite para essa sua obra e caprichou. Caprichou tanto que hoje nós temos reconhecidamente essa geografia absolutamente fantástica que é a ilha de Santa Catarina. Bom, fim de tarde, cheguei aqui no Costão do Santinho, aqui na parte norte ainda da ilha. O que você vai mostrar aqui para mim, Ciro? Então, a gente vai mostrar o Museu Arqueológico ao ar livre, tá? No Costão Sul da Praia do Santinho, dentro de uma área da Reserva Ecológica do Morro das Aranhas. Aqui é uma parte do sítio arqueológico onde apresenta o Museu dos Brunidores. Brunidores vem do termo afiar ou amolar, que seriam os locais onde esses povos primitivos confeccionavam seus instrumentos de pedra. Por exemplo, chumbo para rede, que já pescavam nesse período, confeccionavam também zoólitos, que são animais feitos de pedras, como andorinhas, baleias, golfinhos, e peças para o manuseio do dia a dia, como facas, como machadinhas. Toda a parte do sítio arqueológico é uma área preservada, as pessoas caminham no percurso da trilha e essa parte aqui, ela não é muito conhecida pelas pessoas, né? Geralmente a gente mostra... É bem reservado. É bem reservado. Aqui é a parte do Museu dos Brunidores, onde que seriam afiadas as pontas de lança e de flecha, para fazer a pesca de cima da parte das pedras aqui. Uau! A gente vai ver agora as inscrições rupestres, que seriam a escrita desses povos feita na pedra. Geralmente, nos nascimentos importantes desses grupos, eles usavam como comemoração. Esse é um desenho que também é existente no Pantanal, nos Andes, no sul do México e na Europa também. Estou começando meu dia aqui na parte leste da ilha. Estou esperando uma pessoa, que é o Ademir, que vai me acompanhar. Parece que a gente vai pegar um daqueles barquinhos, a gente vai dar uma volta. Nesse trecho existem muitas comunidades de pescadores. Embora pequena, essa região preserva suas lendas, suas histórias e suas interpretações da vida. E a Costa da Lagoa é um dos lugares que guardou mais essa tradição, porque foi o último lugar a chegar luz na ilha, né? Então qualquer luz que aparece no morro a qualquer hora é uma bruxa, é um boitatá, é alguma coisa. Então o pessoal guarda muito essa história, né? Dizia que tinha, mas eu nunca vi. Nunca viu? Não, eu nunca vi porque eu não sou... Isso aí é lenda. Pode ser que existe, pode ser que não. Não, pode ser que existe. Diz que muito aí via, mas eu nunca vi. Só que eu vi era a feiticeira. Voar de um galho para outro com a luz acesa e dando gargalhada no mato. Você viu? Os velhos, mais velhos andavam na rede, eles batiam na gente para não mexer com elas. O reizado também é uma das manifestações folclóricas que tem origem nas tradições açorianas na ilha. Vocês têm vontade de morar em outro lugar que não seja aqui? Não trocaria? Não. Apesar do trabalho que eu faço para trabalhar e Da estudar, dificuldade? não troco lugar nenhum. Eu quero ver se você em São Paulo veja um sol desse aí. A gente vê uma... Sem uma fumaça, sem nada, sem... Vê se você veja. Essa paz aqui já Não tem lugar nenhum. supera tudo. Não tem lugar nenhum, né? Praticamente o senhor mora num paraíso, É, né? eu moro num paraíso. No próximo bloco, eu vou mostrar que a maré nem sempre é mansa aqui em Florianópolis.
E eu continuo no lado leste da ilha de Santa Catarina. Meu guia por aqui é o Adnir Ramos, um pesquisador e antropólogo que estuda as formações monolíticas da Ponta do Gravatá, chamadas por ele de Centro Arqueastronômico. Bom, a gente deixou a Fossa da Lagoa. O que a gente vai ver lá? Lá na Ponta do Gravatá nós vamos ver pedras sobrepostas a outras, que elas se alinham uma a outra em relação ao Sol, na linha do horizonte, né? E elas dão referência do solstício, dos equinócios, né? Ou seja, das mudanças de estação. Então esse povo primitivo, né? Eles precisavam de uma espécie de relógio, né? Ou de cronômetro do tempo, né? Então eles sabiam que quando o Sol chegasse ali, eles sabiam que estava terminando aquele ano ou que estava começando o inverno. Então eles regulavam o cotidiano deles através dessas pedras. Solstício e equinócio, dois dos fenômenos mais importantes da órbita solar, são a base dessa curiosa pesquisa antropológica defendida pelo Adnir. Então essa primeira pedra aqui, essa meia-lua, né? Ela está representando a metade da elíptica da Terra. E tem um orifício que tu vê o Sol nascer na linha do horizonte, dentro dela. Que só durante uma semana, que é quando o Sol fica parado na linha do horizonte, na semana do inverno. E dentro dela existe uma cama, né? Uma cama perfeita ali, a gente vai te mostrar. Tu quer deitar aqui, Lê? Uai, Então, deita aqui. pra que serve essa caminha tranquila? Tá sentindo muito vento aí? Não. Não, né? Não. E tu vê, tem um vento forte. Aham. Então, Sinto uma brisinha. uma brisinha bem suave, né? É. Então tu vê que o vento bate aqui e ela quase não entra vento não aqui. entra vento. Rebate. Então, é protegido da chuva. Então a pessoa que fazia observação, ela precisava ficar no local. Então aqui é um ponto. O vento sul, que é o mais frio, não bate aqui. Todo nascer do sol, de solstício de inverno, a cama é iluminada. No pôr do sol também, ela fica completamente iluminada. Depois ela não existe, não pega mais essa luz. Você já dormiu aqui? Eu dormi algumas vezes, foi por isso que eu fiz essas observações. Vou te mostrar o local que você está deitada. Você vai dizer, eu não vou aí nunca mais, porque essa pedra está presa por um fio, assim. Ai, que Olha situação! só, o ponto de equilíbrio dessa pedra. Está apoiada por dois pontos bem pequenininhos, que parece que ela está rolando. Como é que eles colocaram essa pedra aí? Pois é, aí é que fica difícil explicar, porque para essa pedra vir rolando, ela não teria como parar nesse ponto de equilíbrio tão bem colocada, porque qualquer toquezinho ela estaria lá embaixo. Então existe alguma força que prende essa pedra e que alguém deve ter colocado essa pedra. Colocou num ponto X. X, onde ela não cai lá pra baixo. Exatamente. Mas também ninguém sabe como ela veio parar aí. Como ela veio parar. É loucura, né? Porque não tinha guindaste, né? Porque, por exemplo, agora para eu sair daqui, precisaria de uma forcinha extraterrestre. Ai, não. Olha lá pra baixo. Foi extremamente fácil levantar aqui. Caminhar aqui já é duro. Imagina com uma pedra desse tamanho. Impossível. Já descobri. Impossível, não foram os homens pré-históricos, coisa nenhuma. Até que tudo faz sentido mesmo. As pedras da Ponta do Gravatá realmente estão em alinhamento, apoiadas de forma geométrica e em posições estratégicas para a observação dos astros. Quem conhece de perto essas pedras fica com a cabeça cheia de perguntas. Quem colocou as pedras aqui? O que elas significavam? De qualquer modo, a teoria desenvolvida pelo Adnir ganhou apoio internacional com reconhecimento de cientistas europeus. Como é que você descobriu esse lugar? Porque eu, por exemplo, passeando aqui, eu achei que isso aqui eram só pedras, sabe? Sim, isso é o que acontece com quase todas as pessoas. Passam, olham aquela pedra, pô, mas que bonita, que pedra interessante, como é que aquelas pedras foram parar ali? As pessoas só chegam nesse ponto. Só que eu cheguei a esse ponto e pensei mais, eu digo, pô, eu preciso pesquisar essas pedras. Então eu comecei a ver o sol a bater entre uma e a outra, eu comecei a fazer essa relação. E ao mesmo tempo eu comecei a estudar uma literatura que falava de solstícios, equinócios, falava de grandes centros astronômicos no mundo. Eu digo, puxa, mas isso nós temos aqui também. Tudo que o pessoal está estudando lá fora está igual aqui ou até muito melhor, porque aqui está muito mais rudimentar que aqueles lá. Né? Porque as pedras aqui elas não foram tralhadas, né? E, no entanto, existe abundância disso aqui em Florianópolis. E depois daquela aula que eu tive ontem com o Adnir, eu descobri que o ganha-pão dele é a pesca. Engraçado, né? Coisas de
Brasil mesmo. Então eu tô indo agora para ter uma aula de pesca com o Adenir. Você vai me ensinar a pescar hoje? Tá a fim de aprender? Olha, tá sendo uma grande aventura isso aqui. Balança muito. Dá um medinho, confesso. As ondas são um pouquinho grandes, assim. Nada muito assustador, sabe? Você é bom na pesca mesmo? Dizem que eu tenho pescado sempre, tenho sobrevivido da pesca, tenho pagado meus estudos da pesca, né? Não é uma vida fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo vinha aqui pescar. Mas você gosta, né? Eu adoro, isso aqui é a minha vida, né? Vai lá, Adenir. Pesca aí que eu quero ver. Adenir não é fraco, não. E a gente ainda acha que é fácil pescar. Enquanto o Adenir não chega, eu continuo esperando e enjoado. Adenir! Ai, meu Deus. Vocês acham engraçado, né? Não é. Ô, Adenir! E eu não paro de enjoar. Ô, Adenir! Não, bem que o Adenir falou pra mim, né? Ale, hoje não é dia, não tá bom.